Olá, você que gosta de boas histórias como eu, seja bem-vindo ao Literatura Falada. Você sabia que Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, acompanhou a Guerra de Canudos como repórter enviado pelo jornal O Estado de São Paulo? Pois é, Euclides foi enviado à frente de batalha como correspondente do Estado de São Paulo para escrever reportagens e preparar um livro sobre o conflito. Foi assim que o escritor teve contato com uma cidade semi-destruída pelos constantes bombardeios, com seus habitantes cercados pelo exército e já sem água e sem comida. Euclides tinha formação científica de base positivista e evolucionista, cujos preceitos traziam a crença na inferioridade dos não brancos, o que acabou influenciando a sua observação, pelo menos a inicial, do local. Quando o escritor percorreu a cidade, no dia 29 de setembro de 1897, por exemplo, ele anota no penúltimo artigo que escreveu para o Estado: passeio perigosamente atraente, com os jagunços a 2 passos apenas nas casas contíguas. No mesmo dia, ele anotou na caderneta de bolso que carregava consigo: não posso definir a comoção ao entrar no arraial. Ao que parece, o escritor se impressionou com a aparência daquela povoação a ele estranha, cujas ruas eram substituídas por um dédalo desesperador de becos estreitíssimos. Observando que as casas se acumulavam em absoluta desordem, como se tudo aquilo tivesse sido construído febrilmente, numa noite, por uma multidão de loucos. Euclides criticou ainda a ausência de linha reta e de planejamento no traçado de Canudos, o que demonstra mais uma vez sua formação positivista. Assustou-se ainda com o interior miserável dos casebres escuros e carentes de espaço e mobília. Em sua estada em Canudos, de 16 de setembro a 3 de outubro de 1897, ele presenciou menos de 3 semanas de luta. Ao todo foram 18 dias. Retirou-se doente na manhã de 3 de outubro, 2 dias antes do fim da guerra, por causa de acessos de febre provocados pelas condições da guerra, com seus muitos mortos e feridos, falta de alimentos e noites de sono interrompidas por tiroteios. O escritor e jornalista não assistiu, portanto, à queda final de Canudos, com o massacre dos prisioneiros, também não testemunhou a exumação do cadáver do conselheiro e a descoberta de seus manuscritos, ou ainda o incêndio da cidade, fatos que ocorreram nos últimos dias do conflito. Essas cenas não estão, portanto, em suas reportagens e foram relatadas mais tarde em livro com poucos detalhes. Deve ser observado que em suas reportagens Euclides foi silencioso sobre as atrocidades da guerra, muito embora ela pudesse ser acompanhada por quase toda a imprensa. Lembramos que o material enviado por correspondentes era submetido à censura militar, mas outros jornalistas, como Manuel Benício, do Jornal do Comércio, e Fávila Nunes, da Gazeta de Notícias, conseguiram mencionar a violência das tropas. Ela seria denunciada com maior veemência, no entanto, pelo estudante de medicina Leles Piedade no Jornal de Notícias da Bahia e por Afonso Arinos no Comércio de São Paulo. É possível que, em um primeiro momento, Euclides da Cunha tenha se sentido mal em atacar o exército. Afinal, ele era tenente reformado desde 1896 e havia sido nomeado adido ao Estado-Maior com direito à ordenança para a cobertura da guerra. Daí o silêncio nas reportagens que escreveu de Canudos, interrompidas de forma súbita em 1º de outubro. As manhãs admiráveis, com raios de sol que iluminavam o círculo de montanhas que Euclides da Cunha escrevia na época em que estava em Canudos, ganharia descrições renovadas mais tarde em Os Sertões, quando chamou a cadeia de serras de anfiteatro do maior drama da história brasileira e denunciou a campanha militar como um crime. O escritor fez ainda uma espécie de confissão de culpa pela omissão de fatos que testemunhara, como a degola dos prisioneiros e o comércio de mulheres e crianças. Criticou também a hipótese de uma conspiração política apoiada por grupos monárquicos e por países estrangeiros, utilizadas como justificativa para o massacre. No site da Biblioteca Nacional, você pode ter acesso à caderneta de campo de Euclides da Cunha, as anotações que ele fez na ocasião em que esteve em Canudos e que seriam a fonte para a escrita de Os Sertões. Lembrando que a obra Os Sertões está disponível para download no portal do domínio público www.dominiopublico.gov.br. É isso aí. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.